Olá, leitores do Caos. Estamos diante aqui do Volkswagen T-Cross na versão Highline, é a versão topo de linha que custa R$ 165.990. No caso, é sim um preço um pouco maior, um pouco mais elevado do que a média do segmento, mas a gente vai mostrar para vocês o que ele entrega para a gente, para realmente também justificar esse valor. A gente começa aqui com a parte dianteira, notamos que ele já tem o facelift, então ele tem o novo conjunto óptico aqui de LED, né, com a parte de milhas um pouco maiores do que na versão anterior. Temos a parte da grade dianteira com esse formato tridimensional de desenhos, tudo em black piano, ela tem um pouco mais de espessura. E temos também esse cromado, esse friso que passa aqui na parte de baixo. E aí quando a gente chega aqui para a parte do para-choque, a gente vê a inscrição T-Cross ali, e essa parte de moldura plástica sem tinta, que não leva cor, que ajuda também a dar essa sensação um pouco maior de robustez também. Isso é um recurso que as montadoras gostam de aplicar nos SUVs. E aqui a gente nota também uma assinatura de LED afiletada, né, que faz esse acompanhamento das bordas do farol. E também o visual do carro ele tende a ser um pouco mais sóbrio, isso é padrão, é bem característico da Volkswagen. Tem esse baixo relevo aqui que dá uma sensação um pouco maior de velocidade, só que eu diria que o principal, e vocês vão ver isso mais também nas laterais, é como eles abusam do black piano para dar essa sensação um pouco maior de refinamento e justificar a versão Highline também visualmente para diferenciar das outras, né? Então aqui na parte da roda a gente vê que ela tem uma integração aqui de dois tipos de coloração, então tanto o metal bruto, né, in natura, talvez a gente possa chamar assim, com o black piano, então são dois tons. Os pneus a gente nota também que eles têm um desenho um pouco mais esportivo e a gente nota também como na dirigibilidade isso acaba ajudando, né, se torna uma característica que salta ali aos nossos olhos, nas nossas impressões. Temos aqui na parte lateral a inscrição Highline com essa moldura cromada, e bastante black piano, tanto na capa de retrovisor quanto aqui na parte do teto inteiro, né? Então ele acaba ficando com essa coloração dois tons. E os arcos aqui das caixas de roda, a parte da soleira, também a gente tem o plástico sem tinta para conferir um pouco mais essa sensação de elevação de carroceria que a gente tinha falado. Vemos rack de teto aqui na parte de cima, ele no caso tem essa superfície metálica, né? Ele foge um pouco agora sim, né, da parte de black piano. Aqui o cromado que acompanha a base dos vidros. E quando a gente vai chegando aqui para a parte traseira, a gente vê a demarcação de aonde acaba a cor do carro e onde começa o black piano. Então ele fica com essa parte da coluna bem preenchida, inclusive com esse outro tom. Chegando aqui à parte traseira, vemos que a lanterna ela é totalmente integrada. Também ela tem uma impressão um pouco maior de robustez, porque ela preenche bastante. Também tem a moldura em black piano e um elemento refletivo nesse friso que acompanha ali as extremidades, né? E junta inclusive com essa parte de LED da assinatura traseira. E para completar, vemos a inscrição T-Cross por extenso também, a motorização, né, 250 TSI quer dizer 250 Nm, ou aproximadamente 25,5 kg de torque, e o TSI porque a motorização é turbo, né, então no caso é um motor 1.4 turbo de 150 cavalos. E a parte de baixo ela tem mais daquele plástico não pintado, com um friso que passa ali cromado na parte de baixo e acompanha também toda a extensão, e duas imitações de saída de escapamento. No caso, a gente não tem as ponteiras aqui, o carro não tem qualquer ponteira, é um escapamento escondido na parte de baixo, convencional. E agora a gente vai conferir o espaço de malas, que em SUVs é bem importante da gente destacar. Ele tem uma profundidade interessante, né? Então no caso aqui a superfície ela não é nivelada, o que ajuda também um pouco na capacidade de malas, mas de repente você vai precisar eventualmente carregar por um pouco mais de tempo alguma compra, alguma mala nesse sentido. Ele aproveita muito bem o espaço, só que ele não é o maior do segmento. E agora chegamos ao interior do Volkswagen T-Cross Highline. A gente vai mostrar para vocês os destaques e a começar aqui pela parte de infotenimento, as partes daqui das telas, né? No caso vemos aqui ao centro uma grande tela emoldurada no black piano. A gente tem uma funcionalidade aqui interessante de manuseio para ela, então a gente pode acessar alguns atalhos aqui na parte lateral, você correndo ela dessa forma. Só que a princípio você pode acabar não tendo essa intuitividade, você talvez possa querer a princípio procurar os atalhos aqui nos botões e você não vai achar a maior parte dos recursos. Então de repente vale ter isso em mente antes de começar a usar. Aí ela fica bem intuitiva. Aqui a gente tem o cluster TFT, que também pode reproduzir informações da multimídia se você espelhar aqui para a lateral. Senão ele vai mostrar todos os tipos de informações de bordo que são bem úteis e que contribuem bastante para sua visibilidade. Aqui a gente vê a parte de climatização, ela é digital, também moldurada em black piano.
Aqui a manopla de câmbio e ali, naquele vão, temos carregador de indução. Os bancos são perfurados, né? São firmes, né? Tem um estofamento bem firme. Temos costuras brancas aqui. E a parte de acabamento talvez seja o único ponto que poderia evoluir um pouquinho ainda, porque ele só tem material sensível ao toque aqui na parte do apoio dos cotovelos. E todo o resto aqui é plástico. Tudo bem, é um plástico de boa qualidade, texturizado. Mas eventualmente poderia ter uma coberturazinha, por exemplo, aqui na parte de cima, que notamos na concorrência. Aqui a gente vê esse plástico que imita aço escovado. Temos outra moldura pintada aqui, agora dessa vez é uma cor mais cinza, né? Temos um teto solar aqui bem grande, ele vem até aqui atrás. Não chega a ser panorâmico, mas ajuda muito na questão da visibilidade, né? Da iluminação do interior do carro. Já vindo aqui para a parte traseira, a gente vê que o acabamento ele é o mesmo da dianteira. Isso é um ponto positivo, porque nem sempre os carros eles replicam isso. E aqui a gente vai mostrar agora o espaço traseiro. Ele tem um túnel central com essa elevação, ele é um pouquinho elevado sim. Você pode acomodar os pés tanto dessa forma quanto dessa, se você tiver que acomodar mais alguém, por exemplo, nas suas laterais. E esse quesito das laterais, quando você tem um ocupante do meio, talvez seja o que mais comprometa a utilização da fileira traseira, porque não sobra muito espaço aqui, nem numa lateral e nem na outra. De todo modo, a acomodação das pernas ela é bem tranquila. Inclusive vocês podem ver isso aqui, quando eu mostro que eu regulei esse banco para mim e eu meço 1,72 e tem um espaço aqui bem interessante para os joelhos. Então se você está em 4 pessoas, é um carro bastante confortável. A forma, né, a geometria aqui do interior, ela é muito bem otimizada. Ao volante a gente nota que todos os Volkswagen de uma forma geral, mas em especial no segmento de SUVs, a gente vê que a gente tem uma ergonomia muito boa. Então a possibilidade de ajuste de distância de volante e pedais, a posição que você fica ao dirigir, normalmente eles conseguem refinar isso mais do que a concorrência, eu diria. E a parte de calibração de suspensão também é um pouco mais firme. Então isso também contribui com uma precisão maior ao volante. Ainda assim, a gente pode achar, né, na concorrência modelos um pouco mais macios, só que aqui a gente não tem um carro nem um pouco desconfortável também. E os bancos também, eles têm um estofamento bem firme, então você fica bem agarrado, né? Ele dá bastante firmeza para o corpo. E como ele vem equipado com motor 1.4 turbo, a gente vê que ele acelera bem. Com o câmbio no Sport e o modo também no Sport, que, né, são duas coisas que podem ser reguladas separadamente, eu noto que às vezes, em situação de ultrapassagem, ele deixa cortar o giro e fica segurando o giro no corte sozinho. Então, de repente, e só esse detalhe poderia ser um pouco revisto, porque de repente vai que você está ultrapassando um caminhão, alguma coisa numa situação crítica. Se ele acontece isso, daria até um pouco de aflição, de se falar, meu, não vai trocar de marcha, sabe? Porque você precisaria continuar desenvolvendo a aceleração para isso, e ele fica lá segurando um pouco. Então acho que você conhecendo essa característica, agora que o farol fechou eu posso olhar, né? Você conhecendo essa característica, você pode acabar conseguindo prever um pouquinho essa situação de ultrapassagem, falando ainda desse assunto, né? Mas no mais é isso, sim, tem um volante extremamente leve, né? Como todos os outros carros também da categoria hoje em dia, com o dedo você vira o volante. Tem tudo muito bem disposto aqui na parte de multimídia, para você acessar aqui sem precisar clicar na tela. Ainda assim, num primeiro contato você acaba talvez estranhando só um pouquinho a forma como a tela dispõe as informações, só que depois é muito rápido, né? Depois que você pega essa informação, acaba ficando até melhor, porque você tem vários atalhos aqui, na verdade, né? Isso a gente também mostrou um pouquinho para vocês na parte da filmagem do interior. É isso aí, pessoal, esse foi o Volkswagen T-Cross Highline, que é o modelo mais vendido da marca, na configuração topo de linha. Não é a configuração mais vendida, vale destacar, né? Vocês vão poder ver mais detalhes dele, tanto de preciso dirigir, quanto especificações técnicas na editoria de carros do UOL, onde inclusive esse vídeo estará inserido. Então, como sempre, não deixe de acompanhar a gente. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Fortíssimo abraço. UOL.